últimos tempos, em especial no Brasil. A Bíblia descreve a época do fim como uma época muito ruim. Nós já estamos vivendo essa época em que os homens seriam implacáveis, egoístas, avarentos, caluniadores, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, arrogantes, desafeiçoados. Isto é característica geral das pessoas em nossos dias. As pessoas são frias e más de coração, não se condoem, não se quebrantam, não se humilham, ficam se jaquitando o tempo todo, soberbas. Isto é característica geral. Quando formos pregar o Evangelho, temos que entender que as pessoas são assim. Eu acho uma boa coisa apelar para o Espírito Santo nos ungir e reforçar a primeira e a segunda leis espirituais. Todos são pecadores, você é pecador e há sobre você uma condenação eterna. Você faça o que quiser fazer, Jesus é o remédio de Deus, mas pesa sobre você uma condenação eterna e é bom você considerar isto. A segunda lei espiritual diz que o salário do pecado é a morte. A gente tem que enfatizar isso para as pessoas. Não adianta ficar adoçando a boca das pessoas para virem para o Evangelho. Não é assim que a gente ganha uma pessoa. É pela convicção do Espírito Santo. E ela tem que descer do pedestal dela, da soberba dela, se humilhar para aceitar a oferta de Deus em Jesus, o perdão de pecados para a justificação. A gente tem que saber que as pessoas são assim, mas os países também estarão movidos pelos interesses, seguindo as orientações do príncipe deste mundo. Os países estarão perseguindo o Evangelho e os cristãos. Isto também nós já temos visto. A maior parte dos países hoje, em nossos dias, abriga muita perseguição aos cristãos. Eu estava lendo um artigo, uma entidade dedicada a estudar a situação dos cristãos, a liberdade para os cristãos no mundo. Este ministério está constatando o seguinte: o ano de 2019 vai ser um ano de grande perseguição. A entidade se chama Release International. Eles estão alertando para o aumento vertiginoso da perseguição. Em alguns países, por exemplo, a China está aumentando fortemente a perseguição aos cristãos. A Índia também, que sempre prezou pelo pacifismo com o hinduísmo, mas agora persegue duramente os cristãos. E a Nigéria, que é o maior país da África e o maior país cristão da África também, tem 2/3 de cristãos, mas a quase terça parte que são muçulmanos estão se levantando junto com os grupos terroristas e perseguindo e matando muitos cristãos. A Coreia do Norte, pelo comunismo, assume a liderança, mas há outros países também, como a Eritreia, onde a perseguição é feroz contra os cristãos, o Paquistão também. A maior parte dos países do mundo, sejam comunistas, sejam muçulmanos, o que forem, a maior parte dos países do mundo está perseguindo em muito os cristãos. Mas vamos focalizar o nosso Ocidente. Aqui no Ocidente, liderados pelos Estados Unidos e Europa, a ideia vigente nos governantes, na cabeça dos governantes, é a seguinte: temos que dar liberdade para o islamismo. Os muçulmanos precisam ser reconhecidos e os cristãos, não, os cristãos já estão aí e cerceando a liberdade dos cristãos, mas os cristãos já estão aí há muito tempo, que continuem. Mas vamos dar liberdade aos muçulmanos de entrarem aqui, principalmente
na Europa. Agora, a ONU e os países do mundo, na maioria, nos países muçulmanos, não falam nada. Que eles continuem a ser muçulmanos e sejam radicais, violentos e persigam os cristãos, que eles façam o que quiserem lá. Agora, nos países cristãos, não, aí temos que dar liberdade para os muçulmanos. Já entendeu? Bom, o Papa, querendo dirigir o catolicismo para novos tempos, está abrigando outras ideias de conciliação, de ecumenismo com as outras religiões e fugindo mais ainda das bases cristãs. Quanto aos evangélicos, continuam, de certa forma, assim, veladamente perseguindo. Isto tem acontecido. Mas agora, com o sínodo da Amazônia, o Papa quer dar uma guinada na religião católica, fazendo tomar a vanguarda do pensamento do anticristo, a globalização e o sacerdócio geral. O Papa quer reconhecer o sacerdócio dos índios e pajés e feiticeiros indígenas, isto numa tentativa de tomar a liderança religiosa ecumênica, levando outros grupos a pensarem assim também, apoiando o espírito do anticristo e defendendo todas as religiões e querendo um acordo, uma convivência com as outras religiões. Bom, no Brasil existe um espírito do anticristo atuando fortemente, controlando uma grande parte da mídia, do pensamento político, e essa pregação do globalismo defendendo a tolerância religiosa para com todas as religiões, principalmente afro-brasileiras, essa tolerância para com todas as pessoas, a comunidade LGBT e o direcionamento do país para as teses da ecologia, da defesa do meio ambiente, a internacionalização da Amazônia. Isso aí é algo que está embutido e é uma briga feia, considerando a Amazônia sagrada, porque é o pulmão do mundo, etc, etc. Isto vai continuar. Agora, o interessante é que os evangélicos se identificaram com o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro se identificou com os evangélicos. E assim, como ele é mais vulnerável, é uma pessoa mais fácil de se odiar, essa grande mídia está canalizando o ódio ao Bolsonaro para os evangélicos que o apoiam. Isto é o início, assim, ou uma tese da perseguição no Brasil que está prestes a chegar, com a permissão de Deus, que já tem nos alertado. Deus trabalhou com os evangélicos no Brasil, dando prosperidade e crescimento. Não adiantou nada, porque se afastaram de Deus e do projeto de Deus. Hoje são um sal insípido no Brasil. Deus trabalhou com a escassez nos últimos anos e está apertando. O desemprego no meio evangélico é maior, os evangélicos são doentes, enchendo os hospitais e assim por diante. Deus está apertando com a escassez, parece que não está adiantando. E o próximo passo é apertar com a perseguição. E ela já está se delineando. Há uma estratégia evangélica totalmente errada, que é a concentração da religião nos templos. A multiplicação de templos evangélicos é uma enormidade no Brasil todo. Eu me lembro que eu dizia de São Gonçalo, por exemplo, em cada esquina tem uma igreja evangélica. Hoje a gente não pode dizer mais isso, porque de uma esquina a outra tem pelo menos 3. Os evangélicos estão multiplicando templos, se dividindo, criando novas igrejas, novos grupos a cada dia, numa velocidade assustadora. É bem verdade que a crise financeira está fazendo fechar muitos desses templos, muitas dessas igrejas que não
tendo condições de subsistir, de pagar um aluguel e com pouca gente, estão fechando. Muitas igrejas evangélicas estão fechando. Mas está sendo denunciado pela grande mídia. Eu estava vendo aqui uma reportagem da Folha de São Paulo sobre a constatação em São Paulo da multiplicação de templos. E eles ficaram assim, apavorando as autoridades para o crescimento desorganizado dos evangélicos, criando templos em todo lugar, sem as mínimas condições de habitabilidade, ou seja, sem as mínimas condições de segurança, e isso com relação a incêndios, com relação a catástrofes, com relação a pânico, enfim, qualquer portinha acaba virando um templo para funcionamento de uma igreja. E no governo, ou nos governos do PSDB, no estado e na prefeitura de São Paulo, eles perseguiram muitos evangélicos, obrigaram a tirar as placas, reduzir, diminuir as placas, dificultaram o habite-se para o funcionamento dos templos. Mas eu acho que nada como Brasília. Nos últimos anos, Brasília fechou e destruiu mais de 30 templos evangélicos. As razões são várias alegadas, mas o fato de os evangélicos se multiplicarem em templos vários e funcionarem praticamente sem condições boas, isso torna muito vulneráveis esses templos. E quando as autoridades começarem a perseguir, ninguém tenha dúvida que quando as esquerdas tomarem de novo alguma prefeitura, algum poder, que eles vão perseguir terrivelmente, como já aconteceu e tem acontecido em Brasília, no Distrito Federal. E isto vai acontecer nos outros lugares também. São Paulo está a um passo disto, e esta série de reportagens, a mídia está levantando essa questão para apavorar as autoridades e fazerem com que comecem a limitar e fechar o funcionamento de templos. Tudo isso é perseguição de alguma maneira, e em algum momento a perseguição na mídia vai acontecer também, limitando o acesso dos evangélicos na mídia. Com relação aos jovens, o diabo está trabalhando na internet, fazendo a cabeça dos jovens. Os jovens da geração Z, digamos assim, praticamente nascidos neste milênio, esses jovens da geração Z estão direto viciados no celular, ligados nas redes sociais e dissociados das famílias, não estão ligando muito para igreja, mesmo quando esses jovens vão à igreja, ficam lá direto no celular, não prestam atenção no culto, não se ligam no que está acontecendo ali. Ou seja, há um ataque de Satanás nessa turma pequena. As crianças nas escolas, em livros escolares, o diabo tem atacado muito através das escolas, pelo ambiente, pela orientação que tem sido trazida pelas esquerdas nas escolas, e tem feito a cabeça das crianças. E os jovens já estão mais ou menos de cabeça encaminhada nessa direção. Pesquisa com jovens tem mostrado que eles não ligam para a espiritualidade, as coisas de Deus não são importantes para eles. Eles querem mais relacionamentos. Os gigantes da internet, Google, YouTube, enfim, estão trabalhando nessa direção também, de incrementar outros assuntos e sugar qualquer princípio cristão da cabeça dos jovens, que viciados eles estarão ligados nos assuntos que ali são trazidos e são filtrados para serem trazidos ali. E assim, os jovens não vão ter oportunidade de ouvir
o evangelho. A vida deles é uma vida totalmente voltada para o celular, para a internet, as redes sociais, e eles não estarão ligados à família e nem à igreja. Satanás está trabalhando em todas as áreas, com as crianças, com os jovens, com as autoridades, para perseguição, querendo, através do dinheiro e dos interesses, tirar o povo cristão das mídias, e já está perto a perseguição política devida à identificação dos evangélicos com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está sustentado por Deus, fazendo a guerra dele, e é guerra mesmo que ele vai fazer, mas acontece que ele é um só, e em algum momento ele vai passar e a perseguição vai aumentar contra os evangélicos no Brasil. Bom, dias difíceis nos esperam. Tudo isso somado com a crise financeira e desemprego e falta de perspectiva para os jovens que estudam e se formam. Estuda, se forma, vai trabalhar onde? Que emprego vai achar na sua área? Então, tudo isso está trazendo tempos difíceis para os cristãos. Tudo com a permissão de Deus para despertar o seu povo. É hora de acordar desse sono, esse sono religioso que vivemos no Brasil os últimos anos. Essa história não se repete mais. Esses últimos anos não se repetem. Daqui por diante é pedreira, luta, dificuldade, tribulação que vai nos aguardar no Brasil para purificar os que verdadeiramente são do Senhor. Acorde, meu irmão, pense nisto, minha irmã.